podcast está sendo criado com muito carinho para inspirar você e, quem sabe, mudar a sua história também. E a gente tem a honra de receber hoje ele, que é referência no Brasil e, olha, vai mudar histórias, viu? O doutor Hélio Henrique Vilaça. Ele é formado pela Universidade Internacional Médica de Kursk, na Rússia, e também é autorizado pelo método da ANR aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Kézia. Um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E eu queria começar, contando essa história, porque eu já fiquei sabendo que o Dr. Hélio, antes de ser o Dr. Hélio, brincava muito de médico. Isso desde mesmo, a infância, desde a infância. Esse amor à medicina, quando é que você percebeu assim, não, realmente é isso que eu quero fazer na minha vida? Bom, a gente brincava disso, né? Agora a coisa é séria, né? É verdade. E eu acredito muito em dons e talentos, né? Nós somos dotados de dons e talentos, né? Nascemos por um propósito, nós estamos aqui por um propósito. Não somos mera obra do acaso. Então, desde criança eu sempre me vi, na verdade, cuidando, né? Então a gente sempre brincava ali, nós, os irmãos, né? Brincando, e eu sempre era o que cuidava, né? Então, desde muito cedo eu já vi que o talento era para cuidar, né? E o maior dom é o amor, né? É verdade. E vocês são quantos irmãos? Nós somos 3. Você é o mais velho, do meio? Eu sou do meio. Gente, o do meio é uma meio coisa, sofre. né? Eu sempre falo assim, que o mais velho é o queridinho, porque ele é o certinho. O caçula tadinho, é o caçulinha, deixa ele. O do meio, gente, o que é o do meio? Tem que conquistar o espaço. Tem que conquistar o espaço. Às vezes esquecido, mas também amado. Amado, é verdade. E a sua família, né? Você vem de origem de família de médicos? A minha família é uma família, na verdade, diversificada, mas a nossa família é voltada muito à questão do amor ao próximo, né? Então, o nosso ponto em comum, na verdade, é o amor ao próximo, né? As obras, a caridade, né? Vocês têm isso muito enraizado, né? Muito enraizado, desde muito cedo, né? Então, meu pai, ele sempre fez muita obra social, né? Ele é da área da educação, totalmente diferente, Como é que chama o papai? O nome do meu pai é Hélio Vilaça, muito conhecido no estado de Goiás. Por isso, Dr. Hélio, né? Isso Você vem mesmo. em homenagem. Um abraço aí, Dr. Hélio. E a mãe? Helenice Vilaça. Eita, dona Helenice, já me contaram, viu, nos bastidores aqui, que a dona Helenice é ótima na cozinha, né? Com certeza. Ótimos pratos. Mas me conta aqui, o que nesse crescimento que você teve aí, chegou algum momento que você teve dúvida se realmente era medicina? Porque você me falou que desde criança você já brincava de querer ser médico, Sim. né? Quando chegou na adolescência, que você começou a estudar, foi fácil já de cara ou você teve dúvida? Ou será que é isso mesmo que eu quero? Porque medicina não é fácil passar, né? Não, acredito, na verdade, que essas dúvidas surgem com o passar do tempo, justamente por conta da dificuldade, às vezes, ao acesso, né? A questão do estudo, né? Muita dedicação, né? E, logicamente, tive dúvida sim, né? Inclusive, quando fui prestar vestibular, prestei para diferentes áreas, né? Para que eu, na verdade, tivesse a certeza, por exemplo, do que eu queria. Então, eu prestei e, no final, eu escolhi, né? E você passou para quais outras áreas também? Direito e engenharia civil. Não, tudo a ver, né, gente? Direito, engenharia civil e medicina. Mas aí, quando chegou na hora de decidir, o que pesou? O que pesou para mim foi o meu propósito. Porque desde muito cedo, igual eu te falei, eu já sei aonde que eu quero ir, o que eu tenho que fazer, né? Então, na hora da decisão, o que pesou foi a questão do propósito, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou cristão. Então, acredito que Deus ele está acima de tudo. Amém. E que tudo acontece por um propósito, né? E que nós somos guiados e direcionados por Ele. Então, eu como cristão, eu peço muito a Deus a direção do que eu tenho que fazer, né? E quando eu recebi uma proposta de estudo, de intercâmbio, que era algo que já havia sido colocado no meu coração desde muito cedo, porque eu sempre estudei com bolsa. A gente estudou numa escolinha de inglês com uma bolsa. E eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, ir para outros lugares, ir para outros países, estudar, desenvolver nessa área aí, né? E quando prestei vestibular, prestei para várias áreas e entrei em um processo seletivo de um intercâmbio que estava acontecendo para a Rússia, de 30 vagas para estudantes brasileiros, né? Na época.
E você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Uau! 17 anos, quando eu fiz a aplicação para esse intercâmbio. Prestei os vestibulares, consegui passar em alguns, mas aquele sonho de estar em outros lugares, conhecer outras línguas, sempre teve dentro de mim também. Porque eu acredito que a nossa família também é muito missionária. Então a gente viaja, a gente fala sobre Deus, nós visitamos os presídios, nós estamos ali nas obras sociais, vamos aos asilos. Então a gente tem muito essa questão de conhecer outras pessoas, de cuidar de pessoas. Então eu sempre tive vontade de sair para conhecer novas culturas e também aprender, né, sobre isso. E aos 17 anos recebi essa oportunidade. A princípio, eu pensei que, quando eu apliquei, né, eu pensei que não conseguiria, né, estar indo para outro país, né, mas saindo os resultados vestibulares, tudo tal, o último resultado foi o resultado do intercâmbio, que eles pedem uma avaliação da grade curricular, tradução de documentos. Então, assim, foi um processo que eu fiz e o processo deu um resultado positivo. E quando deu positivo, na verdade, eu tive uma certa resistência dos meus pais por conta de ser muito novo ainda. Então, você tinha 17, né? 17 anos. Ir para a Rússia? Justamente. E quando eu abordei primeiramente esse assunto com eles não, assim, não foram muito a favor, por conta que eles achavam que eu tinha pouca idade ainda para enfrentar o mundo, né? É verdade. Eu super concordo. Mas aí a gente foi conversando sobre, orando, e principalmente analisando e pedindo a direção de Deus. E Deus confirmou ao coração deles, né? Tem aqui, inclusive, aquele salmo na Bíblia que fala que os filhos são como a flecha, né? Na aljava, né? Do arqueiro, joga e vai para longe, entendeu, né? E eu acredito que eles já sabiam, por exemplo, o caminho já foi ensinado, né? Agora, por exemplo, era Deus quem ia cuidar, que ia direcionar. Então eles liberaram, abriram o coração e organizamos, certo? Organizamos, decidimos, você vai, tá. E aí, na última reunião que nós tivemos, juntamos toda a família, tudo, tive que aguentar as minhas irmãs chorando, todos os dias no almoço. No almoço era porque nós nos reuníamos no almoço, né? As reuniões eram durante o almoço. Como é que chama as irmãs? Ellen e Sara. Oh, Ellen, Sara. Beijo pra você. Isso. Então ficavam lá, chorando. Chorando, né? Já pensando, por exemplo, que de repente talvez eu nem voltaria ao Brasil, né? Verdade. Meu pai sempre muito... A mãe é aquela questão de sentimento, o pai é aquela questão mais pé no chão, né? Razão, né? Meu pai mais razão, né? Ele vai se formar e vai voltar, vai ter o diploma dele. Vocês não precisam ficar chorando, ele não vai para ficar lá, ele vai voltar, né? Então... Na nossa última reunião, eu achei muito engraçado, foi a proposta que ele me fez, né? Olha, porque pai e mãe, eles conhecem os filhos que têm. Sim. Eu nunca havia saído de casa. Nunca dormi na casa de ninguém. Nem na casa dos avós eu ficava. Então, eu ia para um país a mais de 11 mil quilômetros de distância de casa, a primeira vez, né? Eles sabiam que eu teria, vamos dizer assim, as dúvidas na hora que chegasse lá, né? E aí, a última reunião, meu pai sentou e ele falou, você vai, com passaporte e com passagem de ida. Mas para voltar, você vai ter que voltar com esse diploma. Uau! Que é isso, Aurélia, hein? Agora me fala uma coisa, você já sabia falar o idioma? Então, eu sabia um pouco de inglês, porque ao longo aí da trajetória... nós fazíamos os cursos, né? O russo já não era uma língua dominada, não. Eu tive que, no Brasil eu aprendi somente o alfabeto, né? Tive que reaprender novamente. E você achou difícil quando você chegou lá? Você achou um choque de realidade? Sim. Por quê? Porque, eu tive que ser alfabetizado novamente. Imagina, você chegar em um lugar onde o alfabeto é totalmente diferente do que você já fala, né? E é muito difícil, né? Muito. É uma língua muito rica, né? Então, o alfabeto de lá é o cirílico. Então, eu tive que reaprender a escrever, reaprender a falar, né? Passar por todo aquele processo ali como se fosse uma criança novamente, né? Mas isso tudo foi muito bom, muito crescimento. Em algum momento que você esteve lá, você sentiu ali um pouco de tristeza, de se sentir sozinho, a dificuldade talvez ali da cultura? Com certeza. Cheguei
na época onde estava acabando o inverno, né? Porque logo após o inverno, grava isso, depois do inverno sempre vem a primavera, né? Então o inverno nunca dura para sempre. É verdade. Né? Logo após o inverno sempre tem a primavera. Lá as estações são muito bem definidas. E eu cheguei ao fim do inverno, onde estava frio, onde as flores não estavam ainda nascendo. Então a paisagem assim, mais muito diferente, na verdade, da nossa do Brasil, né? Um clima assim mais penumbra, né? O fuso horário lá, a questão das horas que a gente passa na noite é um pouquinho diferente, a noite é mais longa, né? E a minha história é muito engraçada, porque quando eu cheguei lá no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o Brasil. Ao chegar lá, a primeira coisa que eu fiz, cheguei, fui para a República e primeira coisa já liguei para minha mãe. Falei, eu vou falar com a minha mãe, porque mãe é sentimento, já sabendo disso, né? Porque eu sempre tive uma inteligência emocional também. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso voltar para o Brasil. No primeiro dia, acabei de chegar, já liguei para minha mãe. Preciso voltar para o Brasil, eu não conheço ninguém aqui, eu vim parar numa república, eu acredito que eu não vou dar conta, o clima é muito diferente, a comida é totalmente diferente. A minha mãe muito sábia, né? Porque mãe, ela carrega aquela sabedoria nata, né? Não é verdade? É verdade. Sempre muito boa para dar conselho, né? Meu filho, então, você lembra da nossa conversa, né? Seu pai, ele investiu em você, né? Você lembra que você foi para você estudar? Então, vamos fazer o seguinte, fica 2 semanas aí, 2 semanas, vamos dar o prazo de 2 semanas, vamos ver. Foi estratégica, né? Justamente. Ela usou a psicologia. Aguenta só 2 semanas. 2 semanas, por quê? Porque você ainda está adaptando ainda, né? Você não conheceu ninguém. Então passa 2 semanas aí, depois a gente volta a conversar. E assim foi. Eu passei 2 semanas, logo fiz amigos, né? Amigos são muito importantes na nossa vida, né? Falando isso, só interrompendo aqui, gente, fica à vontade. Nós estamos aqui com o buffet do Assis Catlin. Olha que delícia, maravilhoso. Uma delícia. Assis, cara, você arrasou, viu? Incrível aqui. O pessoal pode seguir vocês aí na rede social. Tá uma delícia. Mas então, a sua mãe pegou e deu uma enroladinha em você. Deu uma enroladinha. Passei o prazo das 2 semanas que ela pediu. Fiz amigos. Amigos são muito importantes na nossa vida. Inclusive, para mim, foi decisivo, na verdade, ter amigos, né? Para as minhas decisões. É um país difícil. A gente sabe que a gente está vivendo agora uma guerra e tem muita gente ficando com raiva de russo, né? Falou, é russo? Misericórdia, né? É da Rússia? É um país difícil? As pessoas são realmente frias, assim como muita gente fala? Então, como eu vivi lá 7 anos da minha vida, na verdade eu só tenho que agradecer. Porque foi o país que me acolheu e me deu o conhecimento e as informações necessárias para que eu pudesse hoje ajudar outras pessoas. Então, assim, ao país da Rússia eu só tenho que agradecer. Quanto à questão da proximidade, vamos dizer assim, daquela questão. O brasileiro, ele é muito amigável, né? Acolhedor. O russo, ele a princípio, eles são mais assim, eles são analistas, eles vão analisar você primeiramente. É mais frio. São mais frios a princípio. E são muito sinceros. São pessoas muito sinceras. O que eles têm de falar, eles falam pra você. E se eles gostam, gostam. Se não gostam, também não gostam. Justamente. Mas uma vez eles estando e declarando amizade com você, aí você pode ficar tranquilo, minha amiga, que eles te dão todo o suporte necessário. São amigos de verdade. São amigos de verdade. E durante esse processo que você esteve lá, você teve o suporte da sua família aqui, né? Sempre. O que família significa para você hoje? A minha família, o pessoal fala muito Porto Seguro, né? Família Porto Seguro. A minha família é uma família assim, nós somos os agregados, né? A gente está sempre junto, a gente fala que a gente anda em bando, né? Então tudo que um vai fazer, a gente está todo mundo dando o apoio necessário, entendeu? Então desde que eu apresentei o meu sonho aos meus pais, eles nunca foram de falar assim, não, você não consegue, é grande para você demais, é muito difícil para você. Não, eles sempre viram capacidade, né? E eu agradeço muito a minha família, porque eles são pessoas que empurram. A gente precisa de pessoa que nos empurra, né? Não que nos segure. Então eles empurram. Vai, você consegue, você tem capacidade. Deus te capacita. Se você ainda não está preparado, pode ficar tranquilo que Deus capacita, Ele te prepara e te envia.